Olá, como vão? Bem-vindos ao meu canal da professora Venúncia Coelho. Sou professora de filosofia da rede IFMG, né, do IF de Minas Gerais, campus Ouro Preto. Hoje eu quero falar com vocês sobre mitologia grega. Eu tenho quase 20 anos de sala de aula e muitos deles com adolescentes. E um assunto que sempre instigou os adolescentes, que é um assunto que eu não preciso fazer nenhum esforço para poder mantê-los prestando atenção na aula, é justamente o da mitologia grega. Parece que há um fascínio e um grande encantamento dos jovens pela mitologia grega. Então a gente vai falar um pouco disso e brevemente, é claro, para surtir discussão, para gerar debate, e vocês podem postar nos comentários as dúvidas e o que vocês quiserem mais saber. Inclusive dicas, sugestões de outros temas para outros vídeos. Só queria pedir para vocês, quem estiver assistindo, se inscrever no canal para mais novidades, ok? Então, o que a gente chama de mitologia grega hoje, né? Nós chamamos de mitologia, quer dizer, e a palavra mitologia, ela carrega um sentido de ficção, né? Então, mitologia seria uma ficção. Então, o que nós chamamos de mitologia grega hoje, né, que está muito em moda pelos filmes, pelos livros, Percy Jackson, Ladrão dos Raios, regravações e mais regravações da Odisseia e da Ilíada, Os 300 de Esparta, que é um filme que também fez bastante sucesso nos últimos anos. O que nós chamamos de mitologia grega nada mais é do que o conjunto de crenças religiosas de um determinado período da Grécia arcaica, tá? Arcaica e clássica. Nós dividimos os períodos da Grécia em arcaico e clássico, né? Quer dizer, o período arcaico, que vai mais ou menos até o século 8, 7 a.C., e o período clássico, que é da novidade da democracia em diante, né? Até a queda do Império Grego, do mundo grego para o Império Romano. Depois disso a gente chama de período helenístico, né? Um período de apropriação da cultura grega pelo Império Romano. Bom, então o que nós chamamos de mitologia hoje, na Grécia arcaica e clássica, pode muito bem ser também chamado de conjunto de crenças religiosas da época, tá? É como se uma civilização viesse daqui a 2000 anos e chamasse o cristianismo de mitologia cristã. Então nós estamos falando de coisas sérias, em que os gregos acreditavam, né, que os gregos praticavam, e alguns também faziam algumas críticas com relação à religião oficial, né? Pois bem, quando a gente fala de mitologia grega e quando a gente fala de cultura grega arcaica, nós temos algumas fontes principais, né? Então, eu queria pedir para vocês, eu sei que é difícil, às vezes, a gente se esvaziar do que sabe para poder aprender mais, mas eu queria que por um breve momento vocês suspendessem todo e qualquer juízo sobre mitologia grega, daquilo que vocês conhecem. Então vamos esquecer o Percy Jackson, vamos esquecer os filmes que passam na sessão da tarde da Globo, acho que nem tem sessão da tarde mais, que eu sou dessa época. Vamos esquecer o foco nos 12 trabalhos de Hércules. Vamos pensar que tudo que a gente chama de mitologia era de fato um caldo, né? Um caldeirão de crenças religiosas dos gregos. E aí, a pergunta que vem é: como é que nós sabemos dessa mitologia? Né? De onde ela veio? Como é que ela chegou até nós? É claro que a gente precisaria fazer um vídeo só sobre isso, só sobre o estudo das fontes, mas eu quero aqui para vocês fazer uma coisa bem rápida e bem eficaz, né? Nós sabemos da cultura grega, principalmente daquilo que eles acreditavam em termos de religião, por pelo menos duas fontes primárias, né? O que eu chamo de fonte primária? São os documentos daqueles que vivenciaram esse período, né? Fonte secundária ou fonte posterior é daqueles que ouviram falar. Esses dois não.
esses dois viveram esse momento. O primeiro deles se chamava, né, se chama, a gente em filosofia a gente fala muito no presente, a gente não fala no passado não, né, porque são figuras universais que ainda persistem na cultura. O primeiro é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o Hesíodo, né? O Hesíodo é um poeta, né? Tanto Hesíodo quanto Homero são poetas. A filosofia, desculpa, a religião da época era veiculada via poesia. E o Hesíodo, ele nos deixou, né? Chegou até nós, dois textos, né? O primeiro, mais famoso, se chama Teogonia, tá? Teogonia do grego theo, Deus ou deuses, aqui no sentido de deuses mesmo, no plural, e gonia no sentido de gene, né, de nascimento. Então, a tradução é nascimento dos deuses. Temos, então, um relato da época sobre o nascimento dos deuses. O outro texto do Hesíodo, menos conhecido, né, não é que é menos conhecido, é menos veiculado, é os Trabalhos e os Dias, tá? Nem tá nessa edição. Essa edição é só da Teogonia. Inclusive, é uma edição excelente, porque ela é bilíngue, né? Então, do lado de cá vocês veem o grego e do lado de cá o português, né? Hesíodo é tão difícil que mesmo em português não é fácil entendê-lo, né? Mas enfim, para quem é estudioso, para quem está na filosofia ou nas letras clássicas, é um tipo de edição que compensa adquirir, né? Essa tradução aqui, ela foi feita por Christian Werner, tá? Tem várias traduções da Teogonia. Bom, o que se trata a Teogonia, né? O que ela trata? Ela trata de um relato, é um poema que foi escrito aí, né, entre os séculos 8 e 7, justamente no começo do período clássico, né? Mas ele não diz respeito, o assunto dele não é o período clássico. Os heróis, as crenças religiosas que estão veiculadas aqui, elas dizem respeito a um tempo anterior, cerca de 400 anos antes do século 12 ao 8, que eu já comentei no primeiro vídeo desse canal, né, no vídeo que falava sobre o que é filosofia, que é um período em que a escrita ela desaparece por uma ação decorrente das invasões bárbaras, né, dos povos do sul da Rússia, do que é hoje conhecido a Rússia, que é a região dos Balcãs. Então a escrita desaparece e cria-se uma sociedade, uma cultura da oralidade. Esses poemas eram todos decorados pela população, né? Então os outros que eu vou mostrar agora, mais esse, eram decorados como forma de ensinamento. Então você não tem filosofia, você não tem um pensamento questionador, mas você tem um arcabouço cultural e poético que orienta as pessoas na sua vivência, né? E esse arcabouço poético e cultural é dado pela poesia, digamos, uma poesia pedagógica, né? Uma poesia que direciona o sujeito, né? Então tem dicas de moralidade, como se deve ser, o que se deve fazer em situações de conflito, em situações de guerra. É como se fosse um manual de existência em forma de poesia, através de representações simbólicas, né, dos deuses, divindades e dos heróis, que são semideuses, ou seja, pessoas que nasceram da combinação, da junção entre um mortal e um imortal. E também de mortais. Então, a religião grega arcaica, ela mantém uma proximidade muito grande com os mortais, né? Ela se comunica, ela negocia, ela aceita oferendas, ela pune, né? Então, tem esses aspectos. Outro aspecto interessante é que na religião grega, né, os deuses eles têm forma humana, né, o que a gente chama de antropomorfismo. Eles têm forma humana, eles têm sentimentos humanos, né? Eles não são, entre aspas, só bonzinhos ou só maus. Eles têm dúvidas, eles se arrependem, eles voltam atrás, eles têm momentos de ira dos quais eles se arrependem depois. Então nós temos uma gama de sentimentos que são atribuídos a nós humanos, presentes nesses deuses gregos das religiões arcaicas, o que nós hoje chamamos de mitologia. O outro autor, né, que a gente precisa falar dele, o outro autor que também está num período um pouquinho depois, mas mais ou menos no mesmo período, entre o século 8 e o 7, é o Homero, né? E o Homero nos deixou, ou chegou até nós, duas obras, né? A primeira é a Odisseia,
tá? Que é a história do retorno de Odisseu, um dos heróis gregos, na guerra dos gregos contra os troianos, né? Do retorno de Odisseu para casa. Eu vou explicar por que isso gerou, por que isso rendeu um livro todo. E a obra épica, talvez a mais significativa, né? Vou pegar aqui a mesma edição do mesmo tradutor da Odisseia que eu tenho. Eu tenho algumas traduções da Odisseia e da Ilíada. Essa também é o mesmo tradutor da Teogonia, o Christian Verne, e essa é a Ilíada, né? Então, se vocês repararem bem, olha, não é bilíngue isso aqui, tá? Então, tudo isso que tá aqui é língua portuguesa. Se fosse bilíngue, seria o dobro do volume. Então, nós temos duas obras grandes, né? Duas obras robustas, extensas, sobre a cultura da Grécia arcaica, né? Escritas no século 8, do 8 para o 7, né? Quando a escrita volta a ser permitida na Grécia, mas que se referem aos 4 séculos anteriores, tá? Um período monárquico, não é um período democrático, a democracia surge dos séculos 7 para o 6. Então, nós estamos num período monárquico, 8, 7, 6, né? Como eu disse no primeiro vídeo, tempos históricos são difíceis de determinar. Mas eles vão contar histórias de tempos anteriores, tempos passados, né? Inclusive é famoso, né, nas epopeias homéricas e na cultura grega arcaica em geral, a ideia de que você se eterniza quando você é cantado pelo poeta. Se o poeta te cantou, não te cantou no sentido de te seduziu, mas se o poeta cantou a sua vida, se ele contou a sua história, você não precisa ter filho, você não precisa escrever nada, você está eternizado. Então, como vencer a morte? Ser eternizado pela voz de um poeta. Poder ser lembrado, né? Daí a origem etimológica da palavra aletheia. Aletheia, a gente sabe que é verdade em grego, mas essa palavra ela é composta de 2 partes. Ela tem um radical privativo, que é o alfa. Então, as palavras gregas que têm um radical privativo, que tem o alfa como radical privativo, elas começam com a tradução de não, né? Não o quê? Né? A leteia. Leteia vem da ideia do rio Letes, também tem a palavra, claro, mas vem da ideia do rio Letes, que é o rio que na mitologia significa o rio do esquecimento. Antes da gente encarnar, a gente passa obrigatoriamente, segundo a mitologia, a gente passa obrigatoriamente por esse rio para a gente esquecer as vidas passadas ou aquilo que nós temos consciência. E assim, para que possamos encarnar sem nenhuma lembrança. Então, leteia, de lete, que é esquecimento, e o alfa privativo. Então, o que é verdade para um grego arcaico? É o não esquecimento. Tudo que não é esquecido, tudo que não é moído pela história, tudo que se preserva pela memória é verdadeiro. Ou seja, ser cantado pelo poeta é verdadeiro. É essa a verdade, essa é a honra do poeta, kleos, né? A honra. Qual é a maior honra, para o herói? Qual é a maior honra para o herói? Ser cantado pelo poeta. E que vida que é digna de contar, de se contar? Não é a vida medíocre, não é a vida de um soldado que no fronte da batalha se recusou a lutar. Essa vida é medíocre, talvez ela possa ser narrada pela comédia, né? Que vai surgir um tempo depois. Mas pela escrita épica, pelo gênero épico, não. Quem deve ser lembrado é aquele que se sacrificou, é aquele que mostrou o seu valor, a sua areté, a sua virtude, num momento de dilema e de decisão, né? Então, uma vida, ela só vale a pena ser vivida se ela for digna de ser lembrada. Né? Lembrada pelos seus familiares, lembrada pela população, pela sociedade, enfim, né? Isso é se eternizar. Bom, mas eu já me delonguei muito nesse assunto. O que se trata, né? Do que se trata do que trata a teogonia? A teogonia, então, para quem quiser baixar em PDF na internet, tem. Para quem quiser adquirir o livro, melhor ainda. Né? Porque a gente tem que apoiar a cultura do livro, ainda mais nesse momento. Mas a teogonia, ela conta a história do nascimento dos deuses. Então, ela começa mais ou menos assim. É claro que eu não fiz essa live para ler para vocês, que é muito chato, mas ela começa mais ou menos assim, olha, é muito bonito. Ela diz assim, ó: pelas musas do Helicon comecemos a cantar, elas que o Helicon ocupam, monte grande e luminoso, em volta de fonte violácea com pés macios,
dançam, e do altar do muito possante filho de Crono, tendo a pele delicada do permesso banhado, na fonte do cavalo ou no olmeio luminoso. Ah, gente, é lindo. É lindo, porque aí vai contando, quer dizer, aí mais pra frente um pouquinho, né, ele faz uma introdução, um introito, e aí mais pra frente um pouquinho, lá na página, na verdade não, lá na passagem 115, ele começa de verdade a história dos deuses, né? E aí ele começa assim: bem no início, abismo nasceu, né? O que é abismo? Aqui no grego a gente vê caos. No início era caos. E aí ele continua: depois terra larga o peito de todo o assento sempre estável dos imortais que possuem o pico do Olimpo nevado, o Tártaro brumoso no recesso da terra largas rotas e Eros, que é o mais belo entre os deuses imortais. Então primeiro nasceu Caos, depois Gaia, depois Tártaro, depois Eros, os 4 deuses primordiais. Caos, Tártaro, Gaia e Eros. Quer dizer, por aí a gente já começa a ver que é uma mitologia que está ligada aos elementos naturais, né? E que está preocupada em explicar sentimentos humanos, né? Quais são os sentimentos humanos que ela quer explicar? Uma paixão avassaladora, a perda de um ente querido, como que você faz diante de uma batalha da vida, né? Como que você se decide diante de um dilema dificílimo? Quer dizer, a mitologia grega ela vem para responder os anseios dos humanos, né? O formato é filosófico? Não, não é, porque não permite debate. Permite agora, 2.600 anos depois ou muito antes, mas ela não permite debate enquanto ela é vigente. Mas ela é inútil? Ela é irracional? Não, pelo contrário. Ela explica aquilo que os gregos queriam saber, né? Muitas pessoas hoje seguiam pela Bíblia, né? Pelo Antigo e Novo Testamento, ou só pelo Antigo, no caso dos judeus. Mas a Bíblia tenta explicar sentimentos, conflitos, questões existenciais. Os gregos também tinham o seu livro de explicações daquilo que os aflige, né? Os afligiam. E Homero, né? Homero vai contar para nós na Ilíada, né? O que é a Ilíada? É a história da Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia foi a guerra que aconteceu entre gregos. No começo eu falei gregos e troianos, eu tô totalmente errada. Não tô não, é isso mesmo. Gregos e troianos. Eu achei que eu tinha falado gregos e espartanos. Essa é a guerra posterior, né? Muito já lá no século V para o IV. Mas a Ilíada, ela conta a história da guerra da Grécia contra Troia. Troia e Grécia, né? E o que conta a Ilíada, né? Ilíada, o nome Ilíada vem do substantivo Ilion. Ilion nada mais é do que um sinônimo ou um outro nome para a ilha de Troia, né? Então, Ilion é sinônimo de Troia. O que é a Ilíada? São os feitos acontecidos durante a Guerra de Troia. Essa guerra dura muito tempo, né? Ela mata a maioria dos soldados e da população ativa que ia para a guerra nesse período, tanto de Troia quanto da Grécia. Né? E ela tem um motivo, tá? Por que a Guerra de Troia acontece? Ela acontece por causa de uma mulher. Helena. Chamada Helena. Helena de Troia nada mais foi do que a mulher mais bela, mais cobiçada, mais estonteante, né? A favorita de Afrodite, aquela que seduzia a todos com sua própria imagem. Ela não precisava falar. Ela era e ela simplesmente seduzia. Né? Era essa é a imagem de Helena. E Helena, ela causa esse conflito porque ela se coloca entre alguns pretendentes, tá? Então, esses pretendentes vão disputar o amor de Helena, o Eros de Helena. E nessa disputa, né, aquele que não respeita as regras vai sequestrá-la.
Bom, aí já tem também uma outra questão. Se Helena foi sequestrada, se ela foi por vontade própria, se ela foi por causa da força física de quem a sequestrou, que foi o Paris, né? Filho de Príamo, irmão de Heitor. Então, Helena é a causa, porque Helena se casa com um grego, que é Menelau, e numa determinada noite, um hóspede de Menelau, que é Paris, um homem belíssimo, filho de Príamo, do rei Príamo de Troia, irmão de Heitor. O Paris está hospedado no castelo de Menelau e ele resolve levar Helena com ele para Troia. Quando Menelau acorda e descobre que a esposa não está mais lá, ele chama todos os amigos, todos os guerreiros, todos os seus soldados, né, o seu exército, seus colegas, enfim, e decide invadir Troia, né, e guerrear contra Troia. Então, a história da Ilíada é a história da guerra entre duas nações, né, entre duas polis, né, duas cidades. Não sei ao certo se Troia era uma polis, mas acredito que sim. Não vou mencionar, vou suspender o juízo. Mas enfim, então a guerra acontece por causa da retomada dessa mulher, tá? Então, vários guerreiros estavam do lado de Paris, né? Do lado dos troianos, de Heitor, né? E vários guerreiros estavam ao lado de Menelau. Dentre eles, né, o maior de todos, né? O considerado maior de todos. Aquele a quem vale a pena eternizar e ser lembrado pelo poeta, que era Aquiles. Então, Aquiles é o guerreiro mais valoroso que se junta ao exército de Menelau para reparar essa ofensa que foi sequestrar ou levar à força, ou mesmo levar por amor, Helena de Menelau, Helena da Grécia, que antes era Helena de Troia, né? Quer dizer, então, essa é a história da Ilíada, muito brevemente, né? Se eu fosse contar aqui para vocês, eu vou ter que fazer um vídeo só disso, talvez eu faça, se vocês quiserem eu faço. O outro escrito de Homero, que é a Odisseia, né? Tá aqui. A Odisseia, o título se refere a um dos heróis gregos, Odisseu, tá? Que, na verdade, depois em romano, a gente conhece por Ulisses. Então, Odisseu ou Ulisses era um dos heróis gregos, até é muito engraçada a forma como ele entra na guerra de Troia, ele não queria entrar. Ele pede para a mulher dizer assim, olha, diz que eu tô doente, diz que eu não tô podendo ir pra guerra. Aí a mulher tenta mentir, mas aí o pessoal chega lá e vê que ele estava mentindo. Então, a astúcia de Odisseu, a astúcia, né, a Metis, a astúcia de Ulisses, ela já é anunciada quando ele entra para a guerra. Ele tenta enganar todo mundo, mas ele tem que ir assim mesmo, né, por uma questão de patriotismo e também por uma outra questão que é um acordo que eles fizeram antes da Helena se casar, que aqui não dá tempo de contar. Mas, enfim, a Odisseia é um livro que conta a partir do fim da guerra. A guerra de Troia acaba, né? Os gregos vencem a guerra de Troia, através principalmente do estratagema do cavalo de Troia. A sua tripulação, essa guerra foi feita em terra, mas o transporte era via mar, e o Odisseu vai pegar a sua tripulação, sua embarcação, e vai tentar voltar para Ítaca, que é a sua cidade natal, de onde espera, né, de onde aguarda ansiosamente, bom, não sei se ansiosamente, isso é por minha conta, Penélope, sua esposa. Então, Penélope está lá há 10 anos sem Ulisses e tentando controlar as investidas de outros heróis lá, de outros guerreiros de Ítaca, tentando dizer, olha, Penélope, seu marido morreu, ele tem 10 anos que não dá notícia, né, você pode desistir disso aí, vamos casar, né, eu quero ser o rei de Ítaca. Então ela vai enganando, tem até aquele episódio do manto de Penélope, né? Ela conta uma mentira, ela diz assim, ela também é astuciosa, ela é muito astuciosa, ela diz assim, olha, eu vou tecer um manto. Quando eu terminar esse manto, eu escolho alguém para casar, já que Ulisses não voltava nunca da guerra, 10 anos. E aí, só que ela era muito esperta, ela tecia o manto de dia e desfazia o manto à noite. E com isso ela conseguiu adiar os pretendentes, né, muitas vezes violentos, dessa escolha. Né? Um dia descobriram que ela fazia isso, enfim, mas ele já estava próximo de Ulisses voltar. Então a Odisseia é a história da volta de
Odisseu para Ítaca. Por que isso rendeu um, entre aspas, romance? Né? Por que isso rendeu uma história tão longa? Porque Homero percebeu que a volta de Odisseu para Ítaca, também com suas peripécias, também era motivo de uma história. Também tinha ensinamentos. E tinha um ensinamento muito importante, que era o da esperteza, da astúcia de Ulisses. Né? Se eu pudesse dizer que tipo de relato liga a mitologia grega à invenção da filosofia, ao início da filosofia, é a astúcia de Odisseu. É a politropia, né, que a gente chama, né? O fato de que Odisseu sabia resolver as coisas de várias formas, ele tinha várias manifestações, ele sabia fingir quando era necessário, persuadir quando era necessário. Então, essa astúcia, esse uso da racionalidade na história se casa muito bem com o início da filosofia, né? Então, a Odisseia conta esse retorno, e aí tem vários episódios, né, que vocês devem já ter ouvido falar, o episódio das sereias que tentam seduzir Ulisses, e aí ele manda a tripulação amarrá-lo no mastro, né, enquanto a tripulação rema com cera no ouvido, para não ser seduzido pelas sereias e pular no mar, e ele fica lá sem cera no ouvido, fruindo a beleza do canto das sereias, mas sem sucumbir, sem se jogar no mar, né? Então ele tem estratégias, né? Tem a estratégia de quando ele mata, de quando ele fere Polifemo, né? Que é uma divindade, né? Assim, na verdade, uma figura, né? Assim, próxima aos titãs, né? Que são os ciclopes. Então ele tem um mono-olho aqui na testa. Ele é muito forte, mas ele não é inteligente, né? Você vê a potência da mitologia grega, né? Ele é muito forte, mas não é inteligente. Até hoje a gente pode usar isso. Ele é muito forte, ele é o sujeito sarado da academia, mas é burro, né? Ele é muito franzino, ele é fraco, mas ele tem astúcia, ele tem esperteza. Então, o que é o ser humano? O ser humano é um sujeito que não tem força. Se você comparar um ser humano com um leão, com uma pantera, né, com um gnu, sei lá, um búfalo, o ser humano é fraquíssimo, mas o ser humano tem astúcia. Ele consegue driblar a força física pela força mental, pela força da articulação e da estratégia. E esse legado da Odisseia e também da Ilíada, né, da mitologia grega, da religião grega arcaica, é fundamental para a gente entender por que a filosofia nasceu lá e não em outro lugar, né? Então a Odisseia, ela conta ela faz esses relatos, a Ilíada faz o relato da Guerra de Troia, que basicamente é um episódio da Guerra de Troia, tá? Que é quando Aquiles se revolta contra o irmão Agamenon e sai da guerra, e quando Aquiles sai da guerra, a guerra vira um caos. Grécia começa a perder vertiginosamente, e Grécia só ganha quando Aquiles volta. Então, de fato, ele é Horistoi, ele é o melhor, né? Horistoi, desculpa. Ele é o melhor. Ele é o bom. Ele não está dizendo que ele é o bom porque ele é petulante. Ele é o bom, né? Então, a ideia de que, no outro vídeo eu falei da humildade dos gregos, os gregos não tinham essa ideia de humildade. Se você é bom, você fala que é bom e pronto, acabou. E aí você prova que você é bom. Então, essa ideia, né? Bom, o vídeo já tá ficando um pouco longo, não é esse o meu propósito. Eu quero que vocês comentem sobre o que exatamente vocês querem que eu grave o próximo vídeo. A gente falou um pouco de mitologia grega, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu quero trazer algo que vocês destaquem nos comentários. Ou seja, vocês querem que eu fale só da Teogonia, vocês querem que eu fale só da Ilíada, só da Odisseia, tá? Para terminar, para quem gosta de cultura grega, eu queria indicar 3 livros, tá? Eu queria indicar esse livro do Jean-Pierre Vernant, que se chama Mito e Religião na Grécia Antiga, tá? Que é um livro fundamental, fininho, olha, mas muito denso. Eu queria indicar o livro mais clássico que existe para quem quer estudar história, cultura grega e estudos clássicos, que é As Origens do Pensamento Grego, tá? E eu queria indicar do Marcel Detienne, Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Por essas 3 referências, eu prometo para vocês, não é papo de sofista, com essas 3 referências vocês entram no mundo da Grécia Arcaica. Com certeza. Vocês conseguem ter um bom panorama do que foi a Grécia Arcaica.
e de como que é esse período imediatamente anterior ao surgimento da filosofia. Muito bom, muito bom. Além disso, indico a Teogonia, os Trabalhos dos Dias, e as duas epopeias, né? Uma epopeia, que é a Ilíada, e um outro escrito, que eu não sei se dá para dizer que é epopeia, não, mas é um escrito mais em tom de romance, que é a Odisseia. Eu espero que vocês possam adentrar nesse mundo. É um mundo encantador, né? Vocês vão ver que a gente fica viciado em pensar com os termos da mitologia grega, né? Não só mitologia grega. Estudar religião é fundamental, né? Estudar a história do candomblé, estudar a história da Umbanda, estudar a história do hinduísmo, faz a gente se tornar perspectivista, mesmo que a gente não queira se tornar. Porque faz a gente ver como que as religiões, elas partem de um processo natural de desejo de explicar a realidade, mas que cada uma faz a seu modo, né? Então deixa a gente muito mais tolerante, enfim. Então é um conhecimento muito interessante. Eu quero falar mais de mitologia, mas eu vou aguardar o retorno de vocês para saber o que eu falo, ok? E se inscreve no canal lá para me dar uma força. Um beijo e até o próximo vídeo.